A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Hoje aprenderemos sobre o que é evangelização. Segundo o autor Claudionor de Andrade, autor do livro O Desafio da Evangelização, obedecendo o ID do Senhor Jesus e levar as boas novas a toda criatura. Inscreva no meu canal lá do YouTube, dê uma curtida, ative o sininho. Agora nós estamos também no Instagram. Vamos falar sobre evangelização. Texto áureo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus, capítulo 18, versículos 19 e 20. Verdade prática. Evangelizar é a missão mais importante e urgente da Igreja de Cristo. Não podemos adiá-la nem substituí-la. Nossa leitura bíblica em classe consta da Bíblia de Marcos, de 9 a 20. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E, partindo ela, anunciou àquele que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por toda a criatura as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Amém. Objetivo geral: mostrar que a evangelização é a missão suprema da Igreja. Os objetivos específicos em cada tópico: o primeiro é conhecer a diferença entre o evangelismo e a evangelização, mostrar como devemos evangelizar e explicar o porquê da evangelização. Introdução. Se não levamos o evangelho até os confins da terra, jamais seremos reconhecidos como discípulos de Jesus. Desde o início de seu ministério, ele sempre fez questão de realçar a natureza evangelizadora de sua missão e da tarefa que nos confiou. Marcos 16:15 e Lucas 8:1. Nenhum outro trabalho é tão importante e urgente quanto a evangelização. A igreja, por ser igreja, não pode ignorar as exigências da grande comissão.
evangelizar a todos em todo tempo e lugar. Mateus, capítulo 24, versículo 14. A evangelização compreende também o discipulado, o batismo, a integração do novo convertido. Se crermos, de fato, que o Cristo morreu e ressuscitou para redimir-nos do inferno, não nos calaremos acerca de tão grande salvação. Hebreus 2:3. Aproveitemos todas as oportunidades para falar de Cristo, pois grande será a colheita de almas para o reino de Deus. Aqui, meus queridos irmãos, estudaremos que a missão mais importante da igreja é a evangelização. Não é somente para os líderes da igreja, mas para todos os crentes. Tem a responsabilidade de anunciar as boas novas, que possamos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, ajudando as pessoas a trilhar os caminhos do Senhor, pois em breve Jesus virá. Evangelismo, no primeiro tópico, falaremos sobre evangelismo e a evangelização. Evangelismo é a doutrina que fundamenta biblicamente o trabalho evangelístico. Evangelização é a prática da proclamação do evangelho. Então, devemos diferenciar que evangelismo é a doutrina. Já a evangelização é a prática de anunciar o evangelho. O subtópico 1, evangelismo, é a doutrina cujo objetivo é fundamentar biblicamente o trabalho evangelístico da Igreja de Cristo, de acordo com as narrativas e proposições do Antigo e do Novo Testamentos, Gênesis 12, 1, 2, Isaías 11, 9, Mateus 28, 19 e 20 e Atos 1, 8. O evangelismo fornece também as bases metodológicas a fim de que os evangelizadores cumpram eficazmente a sua tarefa. 2 Timóteo 2,15. Já na evangelização, é a prática efetiva da proclamação do Evangelho, quer pessoal, quer coletivamente, até os confins da terra, levando-nos a cumprir plenamente o mandato que Jesus nos delegou. Atos 1.8. A evangelização não é um trabalho opcional da Igreja, mas uma obrigação de cada seguidor de Cristo. 1 Coríntios 9,16. Segundo tópico. Por que devemos evangelizar? Temos que evangelizar por 4 razões. Primeiro, é um mandamento de Jesus. Segundo, é a maior expressão de amor da Igreja. Terceiro, o mundo jaz do maligno. E, quarto, porque Jesus breve virá. Podemos apresentar pelo menos 4 razões que nos levarão a falar de Cristo a tempo e fora de tempo. A partir daí, não descansaremos as mãos até que o mundo todo seja semeado com a palavra de Deus. Eclesiastes 11:6. É um mandamento de Jesus. Temos de evangelizar porque, acima de tudo, é uma ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 15, Lucas 24, 46, 47 e Atos 1, 8. Logo, não há que se discutir. Evangelizar não é uma obrigação apenas do pastor e dos obreiros. É um dever de todo aquele que se diz discípulo do Nazareno. Aquele que ama a Cristo não pode deixar de falar do que tem visto e ouvido. Assim, agiam os crentes da igreja primitiva. Não obstante, a oposição dos poderes religiosos e secular
Os primeiros discípulos evangelizavam com ousadia e determinação. Atos 4:20. É a expressão de amor da Igreja. A Igreja primitiva, amando intensamente a Cristo, evangelizava sem cessar, pois também amava as almas perdidas. Atos 2, de 42 a 46. O amor daqueles crentes não se perdiam em teorias, mas era efetivo e prático. Sua postura era mais do que suficiente para levar milhares de homens, mulheres e crianças aos pés do Senhor. A igreja em Tessalônica também se fez notória por sua paixão evangelística. 1 Tessalonicenses 1:8. Enfrentamos hoje uma crise econômica, moral e política muito séria. Porém, precisamos continuar evangelizando os de perto e os de longe. Subtópico 3. O mundo jaz do maligno. Implementemos a evangelização, pois muitos são os que caminham a passos largos para o inferno. 1 João 5,19. Diante dessa multidão, não podemos ficar indiferentes. Uns acham-se aprisionados pelas drogas, outros pela devassidão e pela violência, e outros ainda por falsas religiões. Precisamos evangelizar esses cativos. Somente Jesus Cristo pode libertar os oprimidos das cadeias espirituais. Judas, versos 22 e 23. Porque Jesus em breve virá. Finalmente, empreguemos todos os nossos esforços na evangelização, porque o Senhor Jesus não tarda a voltar. Sua advertência é grave e urgente. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. João 9:4. Sim, Jesus em breve virá. O que temos feito em prol da evangelização? Não podemos comparecer de mãos vazias perante o Senhor da Seara. Como evangelizar? A missão de pregar a todos, em todos os lugares, em todo tempo, inclui a evangelização pessoal, coletiva, nacional, transcultural. Nesse tópico, destaquemos o exemplo de Cristo, o evangelista por excelência. A evangelização pessoal. Em vários momentos de seu ministério, o Senhor Jesus consagrou-se à evangelização pessoal. Na calada da noite recebeu Nicodemos, a quem falou do milagre do novo nascimento. João 3, de 1 a 16. E no ardor do dia mostrou à mulher samaritana a eficácia da água da vida. João 4, de 1 a 24. Nesse momento, alguém bem pertinho de você que precisa ouvir falar de Jesus Cristo. Não perca a oportunidade, evangelize, pois quem ganha almas, sábio é. Provérbios 11, 30. Evangelização coletiva. Cristo dedicou-se também ao evangelismo coletivo. Ele aproveitava ajuntamentos e concentrações a fim de expor o evangelho do reino. As multidões também precisavam ser alcançadas com a pregação do evangelho, para que todos ouçam a mensagem da cruz. Voltar à prática do evangelismo em massa é uma necessidade urgente. O evangelismo nacional. Em seu ministério terreno, Jesus era um judeu, inserido na sociedade judaica, falando-lhes em sua própria língua.
Sua identificação com a cultura israelita era perfeita, João 4:9. Ele não podia esconder sua identidade hebreia, Lucas 9:53. Cristo viveu como judeu e como judeu morreu, Mateus 27:37. Nessa condição, anunciou o evangelho do reino às ovelhas perdidas da casa de Israel. Conclusão. Evangelizar é a missão de todo crente, quer obreiro, quer leigo. Ganhar almas é um dever na crise atual, muitos são os que, desesperados, buscam um Salvador. Mas apenas a Igreja de Cristo pode mostrar o caminho da salvação. É hora de evangelizar e de fazer missões. Arranquemos almas perdidas das garras de Satanás. A evangelização é missão de todo crente. Muitos buscam o Salvador, apenas a Igreja de Cristo pode mostrar o caminho da salvação. Para refletir, qual a urgência máxima da Igreja? Qual a diferença entre evangelismo e evangelização? Por que devemos evangelizar? Como devemos evangelizar? Porque Jesus é o evangelista por excelência. Ide pelo mundo inteiro e anunciar o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 16. Até a próxima aula. Fique todos com Deus. Deus é contigo.